Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência, psicologia cognitiva, economia comportamental e mestre em economia. Bem, neste canal, toda semana você vai encontrar um vídeo novo para potencializar a sua capacidade de liderar e de transformar. Justamente por isso, eu escolhi fazer uma série de vídeos sobre questões e tendências que vão ser importantes para você refletir criticamente sobre os seus modelos de liderança atuais e para onde você quer ir enquanto líder no amanhã, no nosso futuro. Porque afinal, a gente está passando realmente por um grande momento de transformação, né? E este grande momento também requer que a gente não reflita somente sobre o nosso planejamento estratégico enquanto unidade de negócio, enquanto organização, mas que a gente também reflita sobre os modelos de liderança do amanhã. E para começar, a gente não pode refletir sobre o nosso futuro sem a gente reconhecer quais são as características dos nossos modelos de lideranças atuais, pelo menos de uma forma geral. Obviamente que a gente tem muitas diferenças entre organizações, algumas organizações já estão mais na frente, outras ainda estão inclusive em modelos de liderança mais atuais, mais do passado, mas é importante que a gente faça essa reflexão sobre o que caracteriza, de uma forma geral, as organizações do nosso contexto histórico atual, né? Porque a gente também é um ser histórico, né? Então a gente depende deste contexto aí que a gente está inserido. Vamos lá apresentar as principais características desse modelo realizador, que afinal é o modelo onde a gente está inserido hoje, pelo menos pelo que o professor belga Frédéric Laloux define. Vamos lá então ao que caracteriza esse modelo realizador. Vocês vão ver aí na imagem que primeiro, ele não é governado por leis imutáveis, né? É tipicamente um modelo complexo, porque afinal nós estamos numa situação econômica, política e social bastante complexa. Segundo, não há um absoluto certo ou errado, que isso vem da própria questão da complexidade a qual nós estamos vivendo hoje. Terceiro, a efetividade assume o papel da moral no processo de tomada de decisão. A questão é o quanto eu vou ser efetivo, e não necessariamente a questão da moral. O objetivo da vida é estar à frente, ter sucesso social. Pessoas passam a questionar normas e autoridade, que é o que a gente tem vivenciado, principalmente muito a crítica das gerações mais novas, que já começam a questionar mais e inclusive buscar mais propósito na sua própria carreira. A gente tem uma visão materialista, só o que pode ser visto é real, o ego está no máximo, investimos tudo em realização e sucesso, por isso que esse modelo se chama realizador. Vivemos sempre no futuro, a mudança é vista como uma oportunidade de inovar, as organizações voltadas a processos e projetos, a gente está sempre, nessa questão do vir a ser, o que nós temos hoje nunca é suficiente, nós nunca somos suficientes, porque a gente está vivendo realmente um contexto recheado de mudanças constantes, que fazem com que a gente se sinta insuficiente. Mantém a hierarquia piramidal, mas a gente já começa a ter uma mistura com relações mais matriciais, um staff de experts, mais consultores externos, grupos de projetos, a gente também começa a ter mais relações entre diferentes funções, A gente tem fortemente um gerenciamento por objetivos, por metas, ao invés do comando e controle, a gente tem mais predição, a gente tenta predizer o que vai acontecer no futuro e a questão do controle ainda se mantém, mas de uma forma um pouco diferente dos modelos anteriores, onde ela era realmente mais rigorosa. A gente tem um gerenciamento numa perspectiva de engenharia, ou seja, a gente está muito orientado pelos objetivos, o foco na solução de problemas, vem a tarefa, as tarefas vêm antes realmente dos relacionamentos, e um forte foco aí na questão da meritocracia. Ainda, como características desse modelo, a gente tem
sempre essa ideia que o próximo objetivo, né, a próxima realização vai nos fazer mais felizes, né, o que acaba gerando muita ansiedade, né, não é à toa que a gente está vivendo em uma sociedade, né, recheada de casos de ansiedade, burnout, né, de depressão. A remuneração é muito baseada em metas, a gente tem bônus, stock options, né, tudo vinculado à questão da meta, a pressão está muito baseada nos bônus, as emoções e os questionamentos sobre significado ainda estão muito fora, né? Embora a gente tenha aí, né, uma tendência muito forte de um maior foco, né, que essa questão aí do propósito, né? Mas isso ainda não é uma realidade para grande parte das organizações. A concentração dos benefícios e dos maiores salários está aí nas mãos de poucos, né? A gente ainda vive um paradigma de déficit, né? Ou seja, a gente não tem disponibilidade para todos, né? Então por isso que a remuneração, as remunerações mais altas ficam aí com alguns. Pessoas, essa ideia, né? Ainda se tem muito essa ideia que as pessoas precisam ser consertadas e não desenvolvidas, né? Porque tem essa ideia que os talentos é uma questão fixa, né, que as pessoas não podem desenvolver novas competências, elas ainda não têm uma gestão muito permeada por essa ideia da inteligência evolutiva, né? As pessoas ainda estão muito condicionadas e fixas aos talentos inatos, né, de certa forma. A racionalidade é muito valorizada, as emoções não, né? As emoções ficam atrás das máscaras, né? Então isso também é uma questão importante. É muito importante ser visto como competente, ocupado, né? Eu estou sempre ocupado, eu nunca tenho tempo para nada, no controle da situação, sem espaço para a vulnerabilidade, né? Que é uma questão que faz parte da humanidade, ela fica escondida atrás da máscara. Identidade não está mais fundida com o título, né? Mas sim com a questão da competência, né? Então eu preciso ser competente para eu ser uma pessoa, né? Para eu ter uma identidade e ser reconhecido tanto na minha organização como socialmente. Nunca somos suficientes, né? O tempo voa. Então, vocês reconheceram algumas dessas características no seu estilo de liderança atual? É importante você fazer uma autocrítica e também não somente colocar a culpa na sua organização ou nos seus líderes, né? Claro que a gente é fruto de um contexto, mas a gente também tem que fazer a nossa autocrítica, né? Então procure refletir e até levar este tema de quais são as características desse modelo realizador para a sua equipe, né? E comece a promover uma discussão interessante sobre o que pode mudar, né? Tanto no curto prazo como no médio e longo prazo, né? Se você gostou desta tendência, né, se você gostou de refletir sobre essa questão do nosso modelo de liderança atual, deixe o seu like, faça seus comentários e acompanhe a nossa série, porque o próximo módulo já vai trazer tendências importantes dos novos modelos de liderança. Eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência e mestre em economia, e nos acompanhe neste canal para toda semana ter um vídeo novo sobre liderança.